Hoje faz 12 dias que o governo do DF anunciou um aumento no preço das passagens de ônibus e metrô. De lá para cá, diariamente vem acontecendo manifestações populares em diferentes regiões de Brasília. A terça-feira foi marcada por 2 desses protestos, um na EPTG e outro na rodoviária do Plano Piloto. A impaciência de quem usa o transporte coletivo pressiona governantes e legisladores por uma solução para a crise. Que passos estão sendo dados para alcançar essa solução é o que você vai ver agora na reportagem de Soane Guerreiro. A rodoviária do Plano Piloto recebeu mais um protesto contra o aumento das passagens de ônibus e metrô no fim da tarde. Mais cedo, a EPTG também chegou a ser fechada por manifestantes. Por uma tarifa justa, entendeu? Uma tarifa em que seja realista com a realidade das populações periféricas, em que a gente possa realmente pagar. Se você mora em Samambaia, para você vir trabalhar, você tem que gastar R$5. Isso no total é um absurdo. Como resposta a essas reclamações, os deputados da Câmara Legislativa marcaram uma sessão para esta quinta, quando devem apresentar um projeto para suspender o aumento de passagens. O governo ele infringiu algumas regras da Lei Geral de Permissões e Concessões e para nós o principal fato é a questão dele não ter consultado o Conselho de Transporte que existia e que foi extinto neste governo. Desde a semana passada, alguns parlamentares vêm se reunindo para apresentar propostas que permitam economia ao GDF ou o aumento de receitas. Entre as propostas para aumentar a arrecadação do governo estão o uso de publicidade em ônibus e paradas, a liberação de pequenos comércios como lanches nas estações de metrô e BRT e a destinação de uma parte do dinheiro das multas de trânsito, que esse ano devem somar 111 milhões de reais para o transporte público. Além disso, os parlamentares também propõem que, após a regulamentação do Uber, a taxa por quilômetro rodado seja revertida para o transporte. Nós precisamos arrecadar o ISS do Uber e definir que esse imposto seja colocado no transporte de passageiros. Nós também vamos cobrar uma tarifa por quilômetro rodado do Uber. Para os deputados, as gratuidades devem ser mantidas porque, segundo eles, só representam 0,6% do orçamento do DF. O governo rebate e propõe o fim da gratuidade para alunos de escolas privadas, por exemplo. Mas todas essas propostas só devem ser analisadas pela Câmara com mais tempo no retorno do recesso, após o dia 31 de janeiro. E a reunião em que os distritais vão decidir se derrubam ou não o aumento das passagens está marcada para amanhã na Câmara Legislativa. Mas o grupo de trabalho que estuda o assunto se reúne desde o início da semana. Nesse momento acontece uma nova rodada de conversa para finalizar a proposta que vai ser apresentada ao governo. E quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa tarde para você. Olá, Natália. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o grupo de trabalho aqui da Câmara Distrital, que é composto aí por 4 deputados, hoje está reunido com entidades da sociedade civil. Entre elas está o MPL, o Movimento Passe Livre, que tem acompanhado aí toda essa discussão sobre o aumento da passagem. Também está aqui hoje o Sindicato das Escolas Particulares. Isso porque está sendo discutido, aí o governo pede que seja revista a gratuidade para os alunos da rede privada. E também está presente o Sindicato dos Trabalhadores no setor. As empresas de ônibus não mandaram representante, mas as cooperativas estão aqui também participando da reunião. Cooperativas que operam algumas linhas aqui do transporte do DF. Um dos deputados distritais aqui na chegada, na entrada da reunião, disse que até concorda com o argumento das cooperativas que para elas o repasse de recursos está defasado. Mas eles alegam que só as cooperativas não justificam o aumento total das passagens, já que elas representam apenas 25% de tudo que o governo alega gastar com o transporte público. Os deputados voltaram a criticar fortemente o aumento e todo o sistema como um todo. Disseram que é preciso acabar com o que eles chamam de caixa preta com relação às contas, às finanças do sistema e das empresas de transporte. E também criticaram
o fato de o governo ter contratado a Fundação Getúlio Vargas para fazer aí uma pesquisa, um levantamento sobre o sistema. Eles alegam que a própria Câmara concluiu no ano passado a CPI do transporte e que o relatório dela já apontou aí muitos problemas que precisariam ser combatidos. Como você disse, eles estão em discussão ainda para formalizar aí a proposta que vai ser levada para o governo para reverter, né, para tentar anular esse aumento, mas está confirmada para amanhã a sessão que vai votar o decreto que suspende, que anula o aumento das passagens de transporte aqui no DF. Natália, a reunião está marcada, a sessão aqui da Câmara está marcada para as 3 da tarde. Obrigada, Pedro, pelas informações.